estamos de volta com mais uma videoaula para vocês, estudando mais um pouquinho sobre os profetas da Bíblia. Tudo bem com você, Salô? Tudo bem, tia Michele, que bom estar aqui de novo, alô, criançada! Nós estudamos nas últimas aulas sobre um profeta que é um dos profetas maiores, já fizemos aí várias aulas sobre ele, que foi qual mesmo, Salô? O Jeremias! Jeremias, muito bem. Terminamos de falar sobre Jeremias e hoje nós vamos estudar sobre um dos profetas menores. Aliás, é o primeiro deles, que é o profeta Oséias. Já ouviu falar nele, Salô? Oséias, já ouvi falar. Profeta Oséias. Muito importante este profeta. Isso, muito importante. Nós agora vamos começar a estudar esses profetas menores para entender também qual foi a missão que eles cumpriram aí na história do povo de Deus. Vamos lá, Salô? Vamos sim, que legal, Oséias. Vamos lá. Oséias. Então, para começar, crianças, peguem as Bíblias. Nós vamos ler um versículo que está lá em Salmo, não está no livro de Oséias. Esse está lá em Salmos 86, capítulo 86, versículo 15. Procurem aí. Salmos, capítulo 86, versículo 15. Quem encontrar, pode ler aí junto comigo. E esse versículo diz bem assim, ó. Tu, Senhor, és Deus paciente, misericordioso, cheio de amor e fidelidade. Cheio de quê, Salô? Amor e fidelidade. Isso. A nossa lição de hoje vai estar falando sobre fidelidade. Você sabe o que é isso, Salô? O que é fidelidade? Fidelidade, tia Michele, é ser fiel, não é, tia Michele? E o que é ser fiel, Salô? Sabe explicar pra gente? Ser fiel é a gente cumprir aquilo que nós fizemos o compromisso, que fizemos cumprir o compromisso. O trato, né? Se deu a palavra, tem que cumprir, é Tem isso? que cumprir a palavra, ser Isso, fiel. isso mesmo. Então vamos estudar aí esse valor, esse princípio bíblico, que é a fidelidade através da história de Oséias. Oséias, Salô, ele foi um profeta que a gente não sabe nada sobre ele aí na sua infância, na sua vida adulta. A gente só sabe alguma coisa da história dele a partir do momento que Deus chama ele. Sim. Deus chama Oséias para uma missão muito complicada. Sabe que ordem Deus deu para o profeta Oséias cumprir? Você nem imagina. Nem imagina, tia Michele, Ele teve que se casar com uma mulher que não seria fiel a ele, já sabendo que não ia ser fiel. Jesus, a mulher infiel. Infiel. Deus mandou Oséias se casar com uma mulher que seria infiel e ele se apaixonou por essa mulher, ele amava de verdade essa mulher, casou com ela, mesmo sabendo que seria traído, porque Deus queria que Oséias vivesse uma parábola viva. Essa é uma parábola que aconteceu de verdade. Deus faria uma comparação da infidelidade do povo de Israel, Salô, do povo de Deus, com a infidelidade de Gomer. Gomer era o nome da mulher de Oséias. Nome estranho, né? Gomer. Ela chamava Gomer. E Deus, então, avisou para ele: case-se com essa mulher, ela não vai ser uma mulher fiel a você, mas eu preciso que você viva essa história para que o povo compreenda o tamanho do meu amor por ele, mesmo ele sendo infiel. Olha que triste. Meu Deus, era para ele sentir o que é infidelidade. Isso, Oséias teve que sentir na pele e o povo todo criticava Oséias, sabe? Falava que, hoje em dia fala chifrudo, não fala? Quando trai, o marido é chifrudo, a mulher é chifruda, é traído. Eles falam essas coisas hoje em dia. Naquela época o povo criticava ainda mais, imagina. Ele continuava com aquela mulher infiel, mesmo sabendo que ela não era fiel a ele. Mas era uma parábola de como Deus é com a gente. A gente também é infiel, não é? Nem sempre a gente cumpre o que Deus pede. E nem por isso Deus nos abandona, Ele não se separa de nós. Ele continua nos amando, assim como fez o profeta Oséias. Muito bem. Sabe o que significava o nome Oséias? Professora. O nome dele, Salô, tinha um significado muito bonito. Olha. Salvação. Salvação. Isso, o nome dele já tinha um significado aí bem importante para o povo, que ele pregava as suas mensagens e levava as profecias que Deus mandava. Então, Oséias tinha esse nome, significado salvação, e ele foi um profeta chamado para pregar exclusivamente para o reino do norte, que era o reino de Israel. Alguns pregavam para Judá e para Israel, né? Ele pregou só ali em Israel. E pregou com a sua própria vida, mostrando como mesmo a gente sendo infiel, Deus continuava sendo fiel a nós. Assim como uma esposa infiel, que o marido vai perdoando e continua amando e continua ficando com ela,
para que Deus pudesse mostrar ao povo o tamanho do amor dele, mesmo ele sendo infiel. Olha só que história interessante, você não acha? José sentiu muita infidelidade, ele sofreu todo dia por causa disso. Olha só como é que ficava o coração de Deus e também o coração de Oséias. Ficava partido, crianças. O coração de Oséias ficava arrasado, triste de sentir a traição da sua esposa, apesar de tudo que ele fazia por ela, fazia tudo que ela queria, tudo que ela precisava, cuidava dela, amava ela, sustentava ela, deu filhos a ela, frutos, né, do amor deles dois, e mesmo assim ela traía Oséias e ele perdoava. Olha que coisa triste. Então, se o coração de Oséias ficava partido por causa da infidelidade da esposa dele, imagina o coração de Deus, Salô, você acha que fica triste? É verdade, Deus se entristece muito quando a gente não é fiel. A gente trai Deus, desobedece a palavrinha dele. Exatamente, crianças. Então, olha só, Deus compara a nossa traição em relação a ele com a traição de um casamento. Um marido trair a esposa ou a esposa trair o marido. Deus compara essa infidelidade da gente como uma traição de um casamento. Porque Deus compara, Salô, o nosso relacionamento com ele com um casamento, sabia? É verdade. E ele compara inclusive Jesus como o noivo e a igreja como a noiva. Então ele diz que esse nosso relacionamento com ele, com Deus, deve ser como num casamento. Quais são as coisas que você acha que tem que ter num casamento? Tem que durar para sempre, Salô? O casamento tem que ser para sempre, para toda a vida. O relacionamento com Deus também tem que ser para sempre. No casamento tem que ter amor? Tem que ter muito amor. Nosso relacionamento com Deus também. No relacionamento de casamento tem que ter fidelidade? Fidelidade, cumprir. Isso, então. Responsabilidade. No casamento também tem que ter fidelidade. No casamento tem que ter diálogo, saber conversar? Sim, conversar bastante. A gente também precisa ter diálogo com Deus, conversar. Nossa oração é o diálogo com Deus, não é? É verdade. E o que mais precisa ter no casamento? Tem que andar junto, fazer tudo junto? Andar junto, tem Exato. que apoiar, né? Então o casamento também é assim, viu como é parecido? Parece ou não parece? Parece, tia. Parece. Por isso que Deus fez essa comparação, para que o povo, né, pudesse entender que o amor dele era enorme como um marido que mesmo sendo traído, não conseguia se separar da esposa. E Deus fez essa comparação então. Os filhos de Gomer e Oséias foram 3. Eles tiveram 3 filhos, 2 homens e uma menina. Um se chamava Jezreel, que significava Deus semeia. Deus semeia. O outro a moça se chamava Loruama, que significava sem compaixão. Sem compaixão. E o terceiro se chamava Loame, que significava não, povo meu. Não, povo meu. E sabe o que significa esses três nomes juntos? Quando juntos os nomes deles, era uma mensagem que Deus estava passando. Deus estava semeando agora um castigo para aquele povo, sem compaixão, e ele queria dizer: não, povo meu, chega de infidelidade, chega de pecado. Deus queria então que o povo acordasse, e mesmo o fruto desse casal, o fruto deles dois, os filhos, né, os frutos, tinham nomes que significavam esse relacionamento do povo ali com Deus. E Deus estava avisando: agora chega, povo meu. Eu perdoei, relevei, e vocês continuam me traindo, adorando outros deuses, fazendo festas que não agradam a Deus. O povo estava bebendo muito, participando de festas dos outros povos, que Deus ficava triste. Estava fazendo tudo de errado, Salô? Tia Michele, canta a musiquinha do TikTok do mundão. Desagrada a Deus, é traição. Traição. Ouvir funk, dançar funk. Será que isso é coisa de cristão? Até o chão, tudo desagrada a Deus. Isso mesmo, Salô. Tudo isso é traição. Fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Sendo um cristão, sendo alguém que vem à igreja e se diz ser de Deus, está traindo a Deus. É uma traição como a mulher aqui traía o profeta. Exatamente. Responder a mamãe, papai não fazia tarefa, traição. Mentir, fazer coisa feia na escola, desobedecer os professores. Tudo que a criançada já sabe que não pode fazer, mas faz. Eles estão, então, traindo a Deus. Igual a mulher do profeta, traidora. Isso, traidores como a mulher ali do profeta. Olha só que comparação forte, né? Meu Deus.
Algumas crianças sofrem a consequência da separação dos pais, Salô, assim como os filhos aqui estavam sofrendo essa traição da mãe, né, da Gomer. Então, esses filhos sofreram as consequências. E algumas criancinhas que estão nos ouvindo agora podem estar sofrendo com a separação dos pais, né? Quando o papai e a mamãe não conseguem se entender e acabam se separando, os filhos sofrem mais do que o pai e a mãe, não é? É verdade, sofrem muito, eles ficam muito tristes. Mas eles têm que entender que, apesar de tudo isso, os pais continuam amando os dois, né? Verdade. E muito mais importante ainda, maior, infinito e incondicional do que o amor do pai e da mãe, é o amor de Deus por todos nós. Inclusive por essas criancinhas que estão tristes com a separação do pai e da mãe. Olha só, Deus compara tanto o nosso relacionamento com Ele a um relacionamento de um homem e uma mulher, desde o namoro até o casamento, que dá para fazer um estudo assim, comparando as fases do relacionamento com as profecias de Jeremias, Ezequiel, também Oséias, que fala desde quando o povo estava em noivado, depois casamento, depois veio a traição, aí veio a separação, mas o mais importante, sabe o que veio depois, Salô? Não sei. A restauração. Deus fez o casamento voltar. Restauração. Porque tudo com Deus termina em restauração. Deus não quer que nada termine em destruição. Deus conserta tudo na vida. Sim, Ele Deus não quer amor. que ninguém se perca. Então Deus permitiu que o povo fosse levado cativo, levado escravo, como um castigo. Houve essa separação do povo de Deus, não porque Ele queria ficar longe, mas porque o povo precisou desse momento de castigo para aprender a lição e ver que o correto era ficarem juntos para sempre e se perdoarem e fazerem as pazes com o Deus verdadeiro e nunca mais ficarem longe dele. E o povo aprendeu. Foi uma disciplina para aprender. Foi uma disciplina. Deus. 70 anos cativos lá, longe de Deus. Mas depois Deus veio e restaurou o relacionamento com o povo. Assim como ele fez o Oséias ir atrás da esposa que foi embora, ela foi embora de casa. Ela abandonou a família. Mas Deus fez Oséias ir lá, atrás dela, perdoar, trazê-la de volta para casa e restaurar o casamento. Muitos filhos, às vezes, oram por isso, né? Para o papai e a mamãe voltarem. Orem mesmo com fé, porque muitas vezes Deus ouve essa oração e o pai e a mãe voltam. É verdade, não é? É Eles fazem as pazes, porque tudo que Deus quer é que as coisas terminem bem. Ele não quer que um casamento termine, não quer que uma pessoa vá parar na cadeia, mas essas coisas acontecem por causa da dureza do nosso coração. Deus ensina o caminho certo, né, Salô? Quando faz tudo certo, tudo certinho, tudo vai bem. Pela palavra. Exato. Desde as coisas pequenininhas que a gente ensina para a criançada, não mentir, não pegar o que não é seu, obedecer os professores. Começa com essas coisas pequenas, até grandes coisas na vida adulta. Então, se faz tudo certo desde pequenininho, tudo vai bem. Se faz as coisas erradas, acaba tendo essas consequências de ir preso, de terminar o casamento, de ficar doente, tudo consequência das coisas erradas que a gente faz, das escolhas erradas. Então, essa foi a história de... Como é que é o nome do profeta? Oséias, o profeta Oséias. Então, que Deus fez viver essa parábola viva, essa comparação na própria pele, na vida dele, para mostrar então ao povo como ele ficava de coração partido, de coração arrasado, triste com a traição do povo. Gostou da história, Salô? Muito interessante a história desse profeta Oséias. É bem curtinho o livro de Oséias, a passagem dele aí pela história de todos os profetas, mas é a história mais profunda. E por isso até que ele é conhecido como o profeta do amor, porque é uma história de amor, né? É uma história, é um romance. Isso, né? É um romance. Um romance triste, com traição, mas no final tem perdão, tem restauração. E aí é uma história de romance, como as meninas gostam, né? De história de romance. É verdade. Elas gostaram quando eu contei a história de Isaac e Rebeca, que teve casamento, da rainha Esther. As meninas adoram essas histórias. Então essa foi uma história mais triste, meninas. Mas no final foi feliz, né, Salô? Deus restaurou tudo. Né? Restaurou. Vamos deixar 2 perguntas para as crianças? 2 perguntas! Para ver se eles ficaram ligadinhos? Guardem bem as perguntas, hein? Guardem bem. O pastor bem. vai perguntar domingo. Vou perguntar na igreja. Isso, quero ver quem é que vai responder. Vamos lá. Pergunta número 1. São 2, hein? O pastor vai escolher um menino e uma menina. Quero ver quem é que vai estar ligadinho. 2 perguntas. Pergunta número 1. Qual é o nome do profeta que estamos estudando
hoje. Falamos várias vezes aí, Qual né? é o nome do profeta que estudou Moleza. hoje? Isso. E a segunda perguntinha é: qual era o pecado da esposa desse profeta? Qual era o pecado? Eita, será que eles vão saber falar a palavra comprida, né? Esposa. Quero só ver quem vai acertar. Qual era o pecado da esposa deste profeta que nós estudamos? Quero ver se vocês estão ligadinhos. Vamos fazer uma oração para terminar, Senhor? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos lá, então. Querido Deus, nós te agradecemos por mais este momento, ensinando mais uma porçãozinha da sua palavra aos nossos pequeninos. Que com essa palavra eles possam ter aprendido mais um valor da palavra do Senhor, que é a fidelidade, mais um princípio para a nossa vida, que a gente possa aprender a ser fiel em tudo aquilo que é bom, que é agradável a Ti. Como sermos fiéis nos dízimos ofertas, sermos fiéis nos relacionamentos, nas amizades, sermos fiéis à palavra do Senhor e cumprir tudo aquilo que a lei ensina, sermos fiéis a tudo aquilo que o Senhor nos ensina e não nos esquecermos desses nossos compromissos que fizemos com o Senhor. Que as crianças cresçam nessa palavra, nesse caminho, aprendendo que é importante ser fiel a tudo aquilo que os pais têm ensinado, que os pastores, os líderes, os professores da igreja têm ensinado. É importante a fidelidade para que a gente cresça aí num bom caminho e seja próspero tudo aquilo que nós fizermos. Que eles se lembrem que a fidelidade é um princípio que está, inclusive, aí nos seus mandamentos. No 7º mandamento, o Senhor manda que nenhum de nós pratiquemos a traição. No 7º mandamento, entre os 10, as crianças aprenderam que a traição é um pecado. Então, que a gente possa aprender isso em nossas vidas, colocar em prática desde a nossa infância e até a nossa velhice. Sempre praticando a fidelidade em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Amém! Amém! Então é isso, crianças, sejam fiéis a tudo aquilo que a gente tem ensinado, a tudo aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês e fiquem ligados naquilo que vem do coração que a gente desconfia que não vem de Deus. Fiquem ligadinhos aí, porque tem coisa que é enganosa, o coração às vezes engana, viu? Então fiquem ligadinhos na palavra de Deus, nos ensinos que a gente traz aqui na salinha, nos vídeos, que o pastor ensina, que os pais ensinam, para que a gente seja sempre fiel e não pise na bola aí como a esposa do profeta que nós estudamos hoje, tá bom? Beijo pra vocês. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tia Michelle, tchau, criançada.